Bem, eu vou conversar agora com Antônio Batista, ele é titular da Vita Digital Soluções, que presta serviço para a área de óleo e gás, de petróleo, que é algo que começou a reaparecer aqui na nossa região. Batista, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Olá, Mauro Bona, prazer é todo meu, uma satisfação estar junto com vocês, estar junto com a sua qualificada audiência aí para esse bate-papo sobre um tema tão relevante para a economia do nosso estado e da nossa região amazônica. Bem, Batista, eu participei de uma palestra que você fez na semana passada e você, é muito didático, até porque também é professor da UEPA, deu uma explicação muito interessante que é importante a gente socializar, né? A gente ouve falar muito nessa questão de petróleo, de pré-sal, a gente ouve falar muito na Foz do Amazonas, isso há anos e anos e anos, como se ouve falar das pressões do Greenpeace, do Ministério Público impedindo e assim por diante. Agora explodiu a exploração de petróleo na Guiana, aqui do lado, Guiana, Suriname, vai envolver também a Guiana Francesa. Quer dizer, será que Deus foi tão ruim com o Brasil, deu tantos barris para a Venezuela, para as Guianas, e quando chegou no Brasil ele freou? Qual é a sua opinião? Pois é, Bona. Não, Deus não foi injusto com os brasileiros, pelo contrário, nós temos já diversas pesquisas científicas, né, que já colocam o Brasil aí entre os 10 maiores em reservas de óleo e gás. Então, isso são reservas provadas. O Brasil hoje tem, de forma certificada, que é o nome que se dá dentro do mercado, temos cerca de 15 a 20 bilhões de reservas confirmadas. Entretanto, Bona, esses 15 a 20 bilhões de reservas, eles foram identificados no momento que se mapeou apenas 5% do nosso território, seja em terra, seja no mar. Em terra, a gente dá a nomenclatura de que é o petróleo onshore, e no mar é a nomenclatura dentro da plataforma continental, que pertence aos países, São o os petróleo. 200 quilômetros, né? Isso, é o petróleo offshore, que inclusive se encontra a faixa do pré-sal. Enfim, então o Brasil, nos últimos 70 anos, aí, a gente só conhece 5% do nosso potencial petrolífero de pesquisas. E esses 5% levaram à identificação aí de 15 a 20 bilhões. Ora, como a tecnologia a gente vai melhorando a tecnologia a cada momento, né? Então, as novas tecnologias que começaram a ser utilizadas, aí você tem a sísmica 4D, que é a grande novidade hoje, elas, nos primeiros aí, levantamentos, elas já apontam para determinadas áreas, como o pré-sal. E agora, a nossa margem equatorial, que se você me permitir, eu posso até fazer um compartilhamento aqui para É nossos... interessante você mostrar uma imagem dessa margem equatorial, onde começa e onde termina. Isso que nos interessa Exato, muito. exato. Eu acho que já estamos compartilhando aí o Isso, material, não é isso. isso? Tá? Então, essa é considerada aqui, dentro dessa linguagem da geologia do petróleo, o que é denominado de margem equatorial. É uma faixa, né, Vai em lá torno... do início do Amapá, né? Lá na fronteira, você vê aí que esse paralelo ali, ele está ali na fronteira ali com a A Guiana Guiana Francesa. É. Francesa, perfeito. Então, a gente tem uma primeira bacia. A margem equatorial ela é composta por várias bacias. Este é o conceito. Então, você tem a primeira bacia da Foz do Amazonas, que compreende toda a costa atlântica do estado do Amapá e mais uma porção da costa do Pará. Você vê que a ilha do Marajó ela está toda dentro da confluência da bacia denominada de Foz do Amazonas, né? O Pará tem duas bacias, então, vamos chamar E assim, tem uma dentro outra da chamada Pará-Maranhão, né?
Pará, Maranhão, que é essa costa aqui que envolve a nossa região do Salgado, principalmente, né? Inclusive tem uns movimentos lá em torno de Salinópolis. A própria... Falam muito. O corretor de imóvel adora falar isso. Tem um curso da Universidade de Petróleo. É porque, de fato, ó, se você olhar aqui, você já teve áreas aqui demarcadas, áreas que foram colocadas em leilão, que foram adquiridas, mas ainda não houve nenhum tipo de ação visando a prospecção efetiva para se descobrir petróleo. Mas já tem aqui os blocos. Dentro de cada campo, existem os blocos. Olha só como é a nomenclatura. Num contexto maior, eu tenho as bacias, a bacia da margem equatorial, depois eu tenho aí os campos e depois eu tenho os blocos. Tá? Então, Batista, isso tudo é pré-sal, né? Que nós já temos a expertise, a tecnologia necessária, né? Não, essa região ela não é considerada, Mauro, pré-sal, porque ela se encontra numa camada anterior à camada do sal. A gente considera como deep water, águas profundas. Mas, mesmo sendo águas profundas, elas não chegam numa profundidade do pré-sal, que é uma exclusividade até o momento lá na região sudeste, numa faixa que compreende entre o estado de São Paulo até o estado do Espírito Santo. Então, e que é uma vantagem, porque se o Brasil atua num pré-sal com lâmina d'água de 5.000 metros, né, mais uma camada de sal de 2.000, ou seja, uma profundidade de até 7.000 metros, se a gente encontrar petróleo aqui a 3, 4, 5, fica mais fácil produzir nessa região. E bem mais barato. E muito mais barato, exatamente. Então, dentro dessa faixa de margem equatorial, para finalizar aqui, nós temos a Foz do Amazonas, a Pará, Maranhão, Barreirinhas, que é uma exclusividade aí territorial do estado do Maranhão. Lençóis maranhenses. Exato, compreende essa área aí. Temos uma bacia aí que é chamada do Ceará e uma bacia potiguar, que não aparece o nome, mas também ela está dentro ali, que é o litoral do Rio Grande do Norte. Agora, Batista, isso tudo aqui já foi pesquisado, isso já foi amplamente divulgado. Mas entre a divulgação e os nossos dias, tem Greenpeace, tem Barreiras de Coral e tem Ministério Público do Pará e do Amapá. E aí, o que é que você me diz? O que eu tenho a lhe dizer é informações, vamos chamar assim, legais, reais e concretas. Tá? Primeiramente, Mauro, de quem que pertence essa área? Essa área pertence à União, do governo federal. As 2.000 milhas, né? Isso. Então, pela nossa Constituição, todo minério, tudo que está embaixo da terra, embaixo do mar, pertence à União. O Brasil tem as agências regulatórias, né? No petróleo nós temos a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. A ANP, então, ela que demarca esses blocos e ela faz o leilão dessas áreas para o mercado. Quem se habilita a produzir petróleo nessas áreas? Bom, é conhecido que a Foz do Amazonas, essa região aqui, que está na costa do Amapá. É importante destacar que essa região aqui está bem no norte mesmo, está bem no limítrofe com a Guiana francesa. É lá no Oiapoque, né? Exatamente, está aqui no Oiapoque. Tá? Então, a ANP ela leiloou essas áreas aqui na Foz do Amazonas, aqui na Pará, Maranhão, aqui em Barreirinhas, aqui no Ceará. Isso está sendo leiloado desde 2010. Tá? Aqui na Foz do Amazonas, a história não é recente. A gente sabe que uma empresa francesa foi a vencedora desses blocos. Total, veio aqui, ganhou, se instalou, gastou dinheiro e não conseguiu fazer nada, porque o Ministério Público não deixou, ela foi embora. Perfeito. Então, o que se tinha ali uma alegação? Que a Total não estava cumprindo com algumas exigências do ponto de vista ambiental. Tá? Estas foram as colocações públicas por parte dos órgãos ambientais. E a empresa, por outro lado, se defendia que estava atendendo. Então, ficou aquele jogo. Até que a Total, por ser uma empresa francesa, por ter lá algumas
eles ganharam muitas áreas, porque é importante isso, Mauro. O Brasil não está sozinho, não existe petróleo só no Brasil. Tá? O Brasil compete com vários outros locais do mundo. E Batista, empresas... deixa eu lhe perguntar agora, em cima do lance, a gente já não chega tarde nessa história? No momento em que os carros estão se transformando em geração elétrica, em que está se falando muito no fim do combustível fóssil, e agora que a gente vai olhar para isso? Não, a gente não está. A gente poderia estar muito mais avançado, concordo, a gente está atrasado 10 anos. Mas a gente está vivendo uma época que a gente está chamando de transição energética. Transição energética também tem uma outra questão. Você pode tirar a tela do ar, pode tirar a tela do ar. Tá. Tem uma outra questão que é fundamental, é segurança energética. Então, não existe apenas a transição energética. Existe também a questão da segurança energética. O que é isso, Bona? A questão da transição energética é que todo mundo pleiteia se buscar novas fontes renováveis, autossustentáveis. Só que isso acontece num passo lento. O mundo precisa, hoje, de 100 milhões de barris de petróleo por dia para você movimentar. O petróleo não é só usado para a parte de transporte, ele é usado no setor industrial, ele é usado para gerar energia elétrica, enfim. Então, as renováveis, que são importantes, estão crescendo, mas elas não conseguem atender toda a demanda. Tá? Nós estamos vivendo um período na Europa, por exemplo, muito grave, dessa questão de segurança energética, no momento em que a Rússia ameaça não abastecer determinados países com gás. Eles não têm de onde buscar outras fontes. A Alemanha é um exemplo disso. A Alemanha tem um parque eólico, tem um parque solar e está se vendo, está tendo a necessidade de reativar as usinas nucleares, né, para poder minimizar esse impacto com o corte de gás da Rússia. Mas o que eu queria destacar, assim, nós não estamos atrasados. Todos os relatórios das principais agências de energia do mundo colocam que essa transição energética vai durar aí, dos combustíveis fósseis, entre 30 a 50 anos. Um ponto importante, Bona, que aí vai em cima da sua colocação, hoje, o petróleo é usado em larga escala de forma mais pobre possível. Você tem um trabalho imenso de tirar um petróleo a 5, 7 mil metros do fundo do mar, coloca ele numa refinaria, produz uma gasolina e um diesel, e isso é queimado, né? Gera poluente. Existem muitas outras aplicações do petróleo de forma mais nobre. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente usa roupa, né, que vende a grande maioria de algodão. Mauro, pensa bem, se a gente for racionalizar as coisas, a gente usa roupa que consome água pra caramba, porque a gente precisa lavar, que consome energia porque precisa passar, né? Enfim, etc. Na hora em que a gente tiver petróleo não sendo mais usado para gasolina, a gente pode usar esse petróleo para petroquímico básico. Eu posso ter no meu guarda-roupa, Mauro, uma centena, eu posso chegar na esquina e comprar uma centena de roupa de polímeros que eu uso, volto para casa, jogo e isso vai para uma reciclagem. Então, o petróleo não vai acabar porque também tem outras finalidades onde eu posso usar o petróleo. Agora, Batista, então, não estamos atrasados, o momento é agora. E aí, para completar a sua resposta, a Petrobras assumiu os campos do que era da Total. A Petrobras é uma empresa muito séria, muito rigorosa com os padrões ambientais, regulatórios. Então, a Petrobras está tomando todos os cuidados, tomando todas as medidas para dar todas as respostas, tanto da parte legal quanto da parte ambiental, e esse entrave que já existiu no passado, ela deixa de existir e a gente vai poder iniciar as atividades de óleo e gás. Inclusive, a Petrobras tem cronograma. Hoje, Batista, o cronograma... Diga. A gente sabe, eu li, que a Petrobras desmobilizou toda a base dela no Pará. E é ela que está perfurando, que vai perfurar, é ela que tem equipe para cuidar disso.
ou apenas ela manda diretamente lá do Rio e tem alguém que possa terceirizar esse serviço? Exatamente. A indústria de óleo e gás ela muda ao longo do tempo como qualquer uma outra indústria. Por exemplo, tem muitas empresas que não voltam mais para o presencial. Tem muitas empresas que, após Covid, vão ficar no virtual, né? Tem uma série de negócios que vão ficar no virtual. E a indústria de óleo e gás ela também se moderniza ao longo do tempo. Tá? Então, de fato, no passado, essas empresas de petróleo eram super verticalizadas. Elas precisavam fazer tudo. Então, hoje existe um modelo de negócio, e a Petrobras tem sido muito pioneira, ela ganha a concessão do Estado de explorar a área, então é ela que vai lá, participa dos leilões, é ela que assina o contrato com a Agência Nacional de Petróleo, é ela que assume a responsabilidade por fazer toda gerar toda a gestão de risco, dos impactos, enfim, mas o modelo de negócio agora é o seguinte, ela subcontrata tudo, Mauro. E aí isso é uma grande oportunidade aqui para os paraenses, porque esta atividade que vai ser iniciada lá na costa do Amapá, na verdade, ela vai gerar as primeiras oportunidades de negócios aqui no Pará, porque a base de operações de apoio a essas atividades lá no mapa onde nós vimos vai sair principalmente aqui lá no norte do Amapá não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura. Vai depender de Belém. Belém vai abastecer essa área. Belém vai abastecer por dois motivos. O primeiro é logístico, porque não tem sentido você... essa é uma indústria intensiva em equipamentos, em material pesado, tubulação, sabe? Muitas máquinas. E nós temos prestadores de serviço nessas áreas? Nós temos fornecedores em Belém já estabelecidos para isso? Sim, o Pará tem uma tradição muito forte na área de mineração, Mauro. O Pará tem uma base de fornecedores qualificada para mineração. O que vai precisar? Essa base de fornecedores vai precisar fazer uma calibração, um ajuste... Para o óleo e gás. Para o óleo e gás. Por exemplo, o óleo e gás é muito mais exigente em requisitos de SMS, que é gestão de saúde, meio ambiente e segurança no trabalho, do que a mineração. O óleo e gás é muito mais exigente com medidas de compliance. O fornecedor tem que demonstrar o tempo todo que ele está regular em relação a impostos, a pagamento dos direitos e benefícios de funcionários. Enfim, a indústria de óleo e gás é muito mais rigorosa do que qualquer uma outra indústria. Então, com pouco esforço, a empresa paraense que já atende a mineração, que já atende o setor, vai se adaptar. Então, sim, a resposta é sim. Agora, vai precisar fazer esse ajuste. Bem, para mostrar mais ou menos o que será futuramente aqui, se a gente conseguir superar com tecnologia, tirar o petróleo sem mexer no coral, porque vai ser uma gritaria grande. Você sabe disso, ganha mídia, ganha espaço, tudo mais, um banco de corais e assim por diante. Vem um navio do Greenpeace e é uma pressão grande. Se a gente conseguir superar isso, e se Deus quiser, vamos conseguir, porque vai gerar muito emprego e renda, esta região norte, quer dizer, do Rio Grande do Norte até o Amapá, vai viver momentos como hoje está vivendo a Guiana, antiga Guiana Inglesa, que hoje é um país independente, e que foi encontrada uma quantidade grande de petróleo, certamente empresas americanas pousaram lá, e está precisando até de estrutura, né? Porque tem muito petróleo e não tem quem tire, não é isso? Mauro, você tocou num ponto importantíssimo, que é uma vantagem locacional do estado do Pará. E aí me anima muito, porque já é uma realidade o petróleo na Guiana, como você destacou. A Guiana já está produzindo hoje 300 mil barris de petróleo por dia, com uma possibilidade disso chegar a 500, a 600, a 800 mil em poucos anos. Quem está explorando lá? São americanos? São os americanos. Não tem brasileiro no negócio? Para explorar petróleo, não. Lá
a principal empresa atualmente é a ExxonMobil, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, mas ao lado, no Suriname, também em breve a gente vai ter início da produção. Eles estão já terminando, já encontraram muito petróleo, eles estão terminando de montar a estrutura para poder produzir. Lá está a Shell, lá tem outras empresas. Portanto, aqui no norte... E são nossos vizinhos, né, Batista? Mas nós não temos... São nossos vizinhos, mas nós não temos... São os nossos vizinhos. Rota marítima, rota aérea, nós não temos nada para chegar lá. Essa indústria de óleo e gás, ela demanda, eu vou colocar na tela aqui algumas categorias de serviço, uma quantidade muito grande de bens e serviços, Mauro. E aí que entra a nossa vantagem, porque os países do Cone Norte, aí, a Guiana, eles não têm uma base industrial forte. Então, eles não têm capacidade de fornecer na quantidade e na qualidade que essa indústria demanda. E isso gera uma grande oportunidade também para os nossos fornecedores. Tá? Das três Guianas, justamente a Guiana, Georgetown, é a mais pobre, mais carente, né? Eu estive em Georgetown, muita carência, né? É um país assim, tem tão pouco tempo, muito rural até, sem atividade nenhuma industrial, um PIB per capita baixíssimo, tá? Eu estive presente lá. Assim, é um país que já foi notícia no New York Times, nos principais... Vai nascer agora, né? Vai nascer agora. Vai nascer agora. E aí que entra aí a convocação para os empreendedores do Pará, porque, Mauro, eu já fui procurado por executivos de Rio e São Paulo querendo sondar aqui como é que faz para estar no Pará, porque hoje eles estão atendendo a Guiana a partir do Rio-São Paulo. Então, para eles, é uma logística muito complexa eles terem que sair do Porto de Santos, do Porto do Açu e se deslocar pela costa até a Guiana. Faz mais sentido para eles ter uma base aqui em torno uma base logística. Uma base logística. Vem por rodovia até aqui próxima à região metropolitana de Belém, que a gente não sabe se é Barcarena, se é o Porto de Belém, né? Mas ficaria... E só iria embarcar do ponto de vista do modal marítimo a partir de Belém, quando houvesse a demanda. E aí você diminui o tempo. E aí eles comentaram comigo, Antônio, no primeiro momento, Belém é um entreposto, depois a gente começa a fazer pequenas montagens, e, quem sabe, lá na frente, a gente começa a fabricar se tiver uma demanda. Então, o Pará tem essa oportunidade ímpar da gente estabelecer aqui no nosso estado, aqui próximo à região metropolitana, uma base offshore, uma base de apoio às operações para a indústria de óleo e gás. Já para atender, de primeiro momento, a Guiana e, no futuro, a Foz do Amazonas. Mas tem um cenário até também mais otimista, Mauro. Os nossos vizinhos, o Amazonas e o Maranhão, eles já estão produzindo petróleo onshore. Já existe produção de petróleo e gás em terra. Tá? E nós não temos essa oportunidade? A gente ouve falar lá por Bragança, entre Bragança e Viseu, falam muito. Não tem nada, não? Está faltando pesquisa. Lembra que eu falei para você que a gente só conhece 5% do nosso potencial. Então, está faltando investidores para fazerem pesquisas. Já na região de Bragança e Viseu tem um potencial, tá demarcado a área na Agência Nacional de Petróleo como um potencial, mas só pode se confirmar se a gente avançar com pesquisas para se identificar esse potencial. A gente é otimista. A parte do gás que encontraram no Amazonas, a bacia, ela atravessa para o lado do Pará. Então, aos poucos, ele está migrando aqui para a região do Pará. Então, a região lá de próxima a Santarém vai ser beneficiada em algum momento, porque a tendência é se achar muito gás. E o gás é o combustível do futuro. Se a gente percebe aí que no futuro vai ter uma diminuição no uso do óleo, do petróleo, é o contrário o gás. O gás vai ser muito utilizado como fonte energética para gerar energia elétrica junto às termoelétricas. O gás é insumo direto na produção. Você pode usar o gás para produzir uma série de derivados
como uma série de subprodutos do gás que a indústria utiliza. Então, é muito estratégico. Por exemplo, Bona, muitas das nossas panificadoras no Pará utilizam madeira. Você sabe disso. É Né? lenha. É lenha, é lenha. Ora, vai ser muito mais ecológico a gente substituir esses fornos a lenha. É comum nas esquinas da cidade de Belém, em frente às determinadas padarias, você vê lá um amontoado de lenha, que é de madeira, né? Da floresta. Então, a tendência é a gente mudar a lenha, a madeira, pelo gás, que fica muito mais adequado do ponto de vista ambiental e ecológico. Por falar nisso, nós vamos ter agora uma produtora de gás aqui em Barcarena, né? Deve estar para inaugurar. Exato, o Pará já foi, então, contemplado, finalmente o gás está chegando. Nós temos uma empresa americana, New Fortress, uma das maiores empresas que trabalha nesse ramo de gás. Ela está trazendo o gás de uma forma que o Pará não produz gás, então ela está trazendo isso em navios, o gás vai chegar liquefeito, no estado líquido até o porto de Barcarena. Essa empresa está construindo o que a gente chama de UPGN, que é uma unidade que vai transformar o gás líquido em gasoso, né? E na hora que ele estiver no estado gasoso, ele vai acionar uma termoelétrica para gerar energia, ele vai ser direcionado para a indústria, para a hidro e outras indústrias, e uma parte dele vai escoar via gasodutos para atender residências e estabelecimentos Batista, comerciais. você tem ideia de quando inicia, quando inaugura? Olha, tem um cronograma otimista aí para ano que vem, para 2023, tá? Essa produção de gás. Então, isso, no momento que chegar o gás e principalmente os consumidores perceber os benefícios do gás, ora, quem roda no Nordeste, na região Sudeste, a primeira medida que a pessoa faz, geralmente, é trocar no carro, colocar logo um kit gás natural, porque o gás natural tem um valor muito menor do que a gasolina, do que o óleo diesel. Então, a gente vai ter em breve aqui postos em Belém, na região metropolitana, com gás natural. Essa vai ser a novidade do ano que vem. Você pode mudar aí a ilustração, que eu quero lhe perguntar o seguinte: mão de obra especializada, existe emprego disponível? Vai ser um desafio, tá? Essa indústria trabalha, como você falou, com uma mão de obra muito especializada. Então, e a gente não tem tradição de formar essa mão de obra ainda, tá? Por exemplo, só nessa área do gás, a indústria do gás já chegou, em breve vai começar a funcionar aqui em Barcarena. E nós não temos nenhum curso em Belém para Exato. E eu preciso esses profissionais. É uma pena. Exatamente. Eu preciso do gasista, eu preciso daquele que faz a instalação da tubulação. Existe uma série de técnicas. E no petróleo, novamente, toda essa operação de apoio às atividades de petróleo é tudo náutica. Tá? Então, o trabalhador ele vai ter que embarcar aqui nos navios de apoio, que vai levar ele até a base de exploração em alto mar. Muito treinamento. E aí vamos perder para profissionais que já vêm lá de áreas petrolíferas, como Campos, Espírito Santo e assim por diante. Mas o mercado reage, Bona, tá? A gente percebe isso claramente. Eu vi isso acontecer muito forte quando a indústria chegou em Vitória, em Aracaju. Lá em Jorgetão, na Guiana, também está faltando mão de obra? Também está faltando mão de obra. Você precisa ver a quantidade de chineses que têm migrado para Georgetown para assumir diferentes funções, porque também lá, inclusive, eles têm algo que o Brasil não tem. O nível de escolaridade lá é muito inferior ao do brasileiro, muito inferior. Então, o Brasil consegue... Aqui a gente tem as escolas técnicas, tem o Senai. Essas escolas, rapidamente, elas conseguem se adaptar, Mauro, e começar a formar mão de obra para essa indústria. Eu falei ainda há pouco, en passant, já existe tecnologia atualmente para a exploração do petróleo sem impacto no meio ambiente, sem impacto no banco de corais?
Essa é a novidade, né? Eu acho que esse é o ponto. 10 anos atrás, a gente não tinha... o iPhone estava nascendo, praticamente, há 10 anos atrás, né? Enfim, a tecnologia de 10 anos atrás para hoje é completamente diferente. Então, hoje você tem imagens por satélite, você tem, como já falei, a sísmica 4D, que te dão com um nível de precisão, Mauro, com muita acessibilidade mesmo. Enfim, então a tecnologia hoje é aliada da indústria de óleo e gás para mostrar essa questão de impactos, né? Porque tem muito mito de que você coloca uma plataforma, que isso impacta nos cardumes, que, enfim, uma série. E hoje tem uma série de tecnologia de monitoramento. Os sensores estão aí, a indústria 4.0. A indústria 4.0 tem feito um benefício tremendo para a indústria de óleo e gás, porque por meio de sensores você consegue monitorar em tempo real o que está acontecendo e, de forma, você consegue ter rastreabilidade para saber se está gerando algum impacto. E hoje isso está sendo mostrado que o impacto é mínimo. Pelo contrário, você, com a indústria de óleo e gás, você passa a controlar, a monitorar algo que antes não era. Tá? Não era monitorado, não era controlado. Tá? Antônio Batista, titular da Vita Digital Soluções e professor da UEPA. Muito obrigado por todas essas informações, são informações em cima do lance, geração de emprego, possibilidade de exploração de petróleo, aquilo que a gente ouve falar há tanto tempo e parece que agora começou a andar. Tomara, estamos torcendo e esperamos conversar com você novamente na medida que desenvolver esse projeto. Muito obrigado. Hein? Eu estou muito otimista. Eu vou finalizar com um exemplo. Tem um município no interior do Maranhão chamado Santo Antônio dos Lopes. Em 2008, sem atividade de óleo e gás, eles viviam de Bolsa Família. O PIB lá era um pouco mais de 100 milhões de reais. A indústria de óleo e gás chegou lá com todos os seus cuidados e 10 anos depois, Mauro, o PIB do município foi multiplicado por 25 vezes. Eles alcançaram recentemente a 10 bilhões de reais do PIB. Tá? Números assim que fazem inveja a grandes municípios aqui do estado do Pará. Pô, e o número de empresas, eles tinham 40 empresas no município, hoje eles têm 500 empresas formalizadas, salários qualificados, enfim, eles criaram um impacto nos outros municípios ao entorno, hoje virou um município referência no Maranhão em qualidade de vida e desenvolvimento. Um exemplo típico de que a indústria de óleo e gás, quando é bem utilizada, ela distribui riqueza, gera desenvolvimento econômico. E é isso que nós vamos ver muito breve aqui, Mauro. Obrigado, parabéns por essa entrevista que ajuda a gente a esclarecer e divulgar os grandes benefícios da indústria de óleo e gás futuramente para os amapaenses e paraenses. Obrigado. Obrigado, conte com a gente. Tchau.